E se eu te dissesse que viver sem nenhuma preocupação é possível, e não só isso, é um mandamento? A maioria carrega fardos que nunca deveria carregar, e isso está destruindo sua paz. Hoje você vai descobrir o que muda quando você solta o controle e confia totalmente no cuidado de Deus. Você já parou para pensar que existe um mandamento bíblico que muita gente ignora sem nem perceber? Em Filipenses 4:6 está escrito de forma direta: não se preocupem com nada. Nada significa exatamente isso, zero espaço para ansiedade ou medo. Mas para a maioria, isso parece impossível de cumprir no mundo agitado em que vivemos. E é exatamente aí que começa uma das lições mais transformadoras que Jesus ensinou. O texto vai além de uma simples recomendação. Ele propõe uma troca radical: substituir preocupação por oração e adoração. Não é só um conselho espiritual, é um redirecionamento completo de foco. Quem escolhe orar está abrindo mão do pânico, e quem escolhe adorar está expulsando a ansiedade pela porta dos fundos. A lógica é clara. Quando você ocupa o coração com Deus, a preocupação não encontra espaço. E essa mudança não é teórica. É uma prática que pode ser aplicada a cada momento do dia. Mas se Deus é tão claro ao dizer não se preocupe, por que insistimos tanto nesse hábito destrutivo? Talvez porque, sem perceber, nos acostumamos a confiar mais nas nossas forças do que no cuidado divino. Jesus sabia disso e, por isso, usou exemplos simples e poderosos para mostrar o caminho. O próximo passo dessa jornada está escondido na rotina silenciosa da própria natureza. E o que vamos encontrar lá vai desafiar completamente a forma como você enxerga o amanhã. Você já percebeu que nenhum pássaro acorda de manhã preocupado com o que vai comer? Jesus chamou a atenção para isso. Eles não plantam, não colhem e nem guardam em celeiros. Ainda assim, são diariamente sustentados pelo Criador. O mesmo vale para as flores, que não costuram suas roupas, mas vestem beleza incomparável. E se Deus cuida assim do que é passageiro, como não cuidaria de você? Essas imagens simples desmontam qualquer argumento a favor da preocupação. A natureza inteira vive em um estado de confiança constante, sem ansiedade pelo amanhã. E segundo Jesus, isso não é coincidência. É um reflexo do caráter de Deus. A preocupação, portanto, não só é inútil, como também vai contra a ordem natural da criação. Ela não acrescenta nada à sua vida, apenas rouba o que já existe de bom no presente. Mas se a natureza vive em paz e Deus promete cuidar de nós, por que ainda carregamos esse peso? Talvez porque, ao contrário dos pássaros e das flores, insistimos em assumir responsabilidades que não nos pertencem. E é nesse ponto que Jesus nos convida a fazer uma escolha radical. Uma decisão que redefine onde colocamos nossa confiança e quem realmente está no controle. E o próximo passo dessa reflexão expõe a verdade desconfortável sobre a origem da preocupação. Você sabia que a maioria das coisas que tiram seu sono nem sequer são responsabilidade sua? Quando se preocupa, você está tentando segurar um peso que Deus nunca pediu para carregar. É como uma criança tentando resolver as contas da casa enquanto os pais ainda estão ali. Essa inversão desgasta, sobrecarrega e cria uma falsa sensação de controle. E, no fundo, é exatamente isso que nos afasta da verdadeira paz. Jesus deixou claro: a preocupação é um sinal de que estamos tentando brincar de Deus. Toda vez que agimos como se tudo dependesse de nós, esquecemos que temos um Pai Celestial. Ele não apenas conhece cada necessidade, mas já tem recursos preparados para suprir todas elas. Confiar nele não é passividade, é descansar no fato de que ele está no comando. E essa é a chave para transformar a ansiedade em descanso genuíno. Mas se Deus cuida tão bem de nós, por que ainda sentimos medo e insegurança? A resposta está em algo muito mais profundo. A forma como enxergamos nosso próprio valor.
porque quando esquecemos o quanto valemos para Deus, a dúvida volta a crescer. E é justamente aí que a cruz se torna a prova definitiva do seu cuidado. No próximo ponto, você vai descobrir por que entender o seu valor muda tudo na luta contra a preocupação. Você quer saber o quanto realmente vale para Deus? Basta olhar para a cruz, o maior preço já pago por alguém. Jesus entregou a própria vida, não por um mundo perfeito, mas por pessoas imperfeitas. Isso significa que, aos olhos dele, você é mais precioso do que imagina, e nenhuma preocupação pode apagar esse valor. A Bíblia descreve Deus como um pastor cuidando de ovelhas indefesas. Ele não apenas supre necessidades, mas protege, guia e se sacrifica por quem ama. Quando esquecemos disso, abrimos espaço para o medo e a dúvida. É nesse esquecimento que a preocupação encontra terreno fértil. Lembrar do nosso valor é como erguer um escudo contra a ansiedade. Mas e quando esse escudo enfraquece e começamos a duvidar? É aí que entramos em um terreno perigoso, onde a confiança se desfaz. E muitas vezes, sem perceber, passamos a viver como se Deus não fosse tão bom assim. Esse é o ponto em que a preocupação deixa de ser apenas um hábito e se torna uma armadilha espiritual. E no próximo tópico, vamos explorar como essa armadilha se forma e por que ela é tão difícil de quebrar. Você confiaria a Deus o destino da sua alma, mas não o pagamento do seu próximo boleto? Essa contradição é mais comum do que parece e revela um problema profundo de confiança. Muitos acreditam que ele pode garantir a salvação eterna, mas hesitam em confiar nas questões diárias. Essa lógica não se sustenta e Jesus expõe essa incoerência de forma direta. Porque se Deus cuida do maior problema, por que não cuidaria dos menores? A dúvida é uma porta aberta para a preocupação se infiltrar na mente. Quando pensamos que Deus não vai agir, começamos a assumir o controle sozinhos. Esse caminho leva ao esgotamento, a decisões precipitadas e a uma vida marcada pelo medo. Cada pensamento de incredulidade é como um tijolo que constrói um muro entre nós e a paz. E quanto mais alto esse muro, mais difícil enxergar o cuidado de Deus. Mas a boa notícia é que esse muro pode ser derrubado. Tudo começa com escolhas práticas que trocam a preocupação pela confiança real. E Jesus não nos deixou no escuro sobre como fazer isso. Ele ensinou passos simples, mas poderosos para cultivar descanso em vez de ansiedade. E no próximo tópico, você vai descobrir exatamente quais são esses passos e como aplicá-los no dia a dia. Você já percebeu que a maioria das coisas que nos tiram o sono nunca chegam a acontecer? Estudos mostram que mais de 85% das preocupações são apenas cenários imaginários. Mesmo assim, elas conseguem roubar nossa energia como se fossem reais. Jesus sabia disso e, por isso, nos ensinou a focar no hoje e não no e se do amanhã, porque a ansiedade vive do futuro, mas a paz só existe no presente. Quando nossa mente corre para o que ainda não aconteceu, perdemos a força para agir no agora. A preocupação não apenas desgasta, mas também nos paralisa. Ela cria um ciclo. Pensamos demais, sentimos mais medo, agimos menos, mas quando obedecemos ao conselho de viver um dia de cada vez, quebramos essa corrente e, pouco a pouco, voltamos a ter clareza para tomar decisões com sabedoria. Esse é o segredo que muitos ignoram. Paz não é ausência de problemas, mas presença de foco. E é justamente esse foco que nos mantém firmes diante das tempestades. Mas Jesus não parou aí. Ele nos mostrou que há algo ainda mais profundo, algo que transforma não só nossa mente, mas também nosso coração. E no próximo tópico, você vai descobrir a chave para experimentar essa transformação de forma real. E se eu te dissesse que se preocupar é, na verdade, duvidar que Deus está no controle? Isso soa duro, mas é exatamente o que Jesus nos alertou.
quando a preocupação domina, ela ocupa o espaço que deveria ser da confiança. E assim, pouco a pouco, vamos vivendo como se tudo dependesse apenas de nós. Mas a verdade é que nunca estivemos realmente sozinhos nessa jornada. Confiar em Deus não é um sentimento, é uma decisão diária. Significa escolher descansar, mesmo quando a lógica grita para correr. Significa entregar não só os problemas grandes, mas também os detalhes que parecem pequenos, porque para Deus nada é insignificante. E quando entendemos isso, começamos a perceber respostas onde antes só víamos silêncio. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. E é também onde experimentamos milagres que a preocupação jamais permitiria. Mas existe um passo a mais, algo que consolida essa confiança de forma definitiva. É sobre alinhar nossas prioridades para que nada nos afaste da verdadeira paz. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Você sabia que a forma como você define suas prioridades revela onde realmente está o seu coração? Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E isso significa que nossas escolhas diárias mostram o que valorizamos de verdade. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas nossa agenda e nossos hábitos contam outra história. E é aí que a preocupação encontra espaço para crescer. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo começa a se reorganizar. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ser o centro da nossa vida. As decisões se tornam mais claras, a ansiedade diminui e a paz se torna constante. Porque quando nossas prioridades estão alinhadas com o céu, o peso do mundo perde força. E vivemos com a certeza de que nada pode tirar o que realmente importa. Esse alinhamento não acontece por acaso. Ele é resultado de escolhas conscientes. E cada escolha abre espaço para que Deus governe mais áreas da nossa vida. Mas existe um inimigo silencioso que tenta sabotar esse processo todos os dias. Ele age de forma sutil, mas é capaz de roubar nossa paz antes mesmo que percebamos. No fim das contas, a preocupação é um ladrão silencioso. Ela rouba a paz, o foco e a alegria que Deus já colocou dentro de você. Mas hoje, você descobriu que existe um caminho melhor. E ele começa com uma escolha: soltar o controle e confiar totalmente no cuidado de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta esse vídeo para que mais pessoas possam encontrá-la. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Cada clique seu ajuda essa mensagem a alcançar vidas que talvez estejam à beira de desistir. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, viva um dia de cada vez, sem carregar o peso que não é seu. Fique na paz.